É o Yuri. Yuri fez uma grande jogada, rolou a bola pro Figueiredo. Vai tentar, colocou! Fez! Gostoso! Figueiredo, de chumbo, ele come chumbo, mais um da cria, são as crias da colina, Figueiredo, numa jogadaça do Yuri, o nosso pitbull, ele roubou a bola no meio, rolou pro Figueiredo, mandou-lhe uma sapatada de fora da área, uma bomba lá no ângulo, o goleirão foi lá, não achou na bola, bateu no travessão e morreu no fundo do barbante. O Figueiredo, o comedor de chumbo, agora no pancado, o cara dos calinos está lá, campeão da gama, 1, 2, 3, 4, de vascaíno pra vascaíno, aqui é Vasco. Fala galera vascaína, Meilson Cunha, passando aqui nessa segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, para falarmos um pouco do nosso Vascão. Semana que se inicia e o Vasco, né, se preparando aí para enfrentar o Cruzeiro quarta-feira lá em Belo Horizonte. Para o Cruzeiro será um jogo, digamos, de festa, né, que pode ser o jogo que selará matematicamente a classificação do Cruzeiro para a Série A do ano que vem. O Cruzeiro já está lá, todos nós sabemos, mas esse jogo, né, eles estão encarando assim com a possibilidade matemática de cravarem o seu acesso para a Série A. Então, por isso, o jogo vai ser um jogo realmente difícil. Já seria, né, nas condições normais. Imagina aí o Cruzeiro realmente querendo vencer para poder conquistar matematicamente a vaga para a Série A. Então, a gente vai aguardar como é que o Jorginho vai armar esse time. Uma coisa que o Jorginho demonstrou, inclusive, muita gente ficou se perguntando, são 8 jogadores do Vasco que estão pendurados com 2 cartões amarelos, inclusive naquele jogo da última vitória, né? Inclusive a gente colocou aí, fazer aqui, abrir um parênteses aqui, deveria começar até falando sobre isso, né? Coloquei o vídeo aqui do gol do Figueiredo, com a magnífica narração do nosso parceiro Alex Calheiros, né? O Alex Calheiros, que é um cara fantástico, né? Que tem sempre o programa lá na Vasco TV, tem seus conteúdos. Quem não conhece os conteúdos do Alex Teixeira, vai no YouTube, tá? Participa, ele tem um canal dele também no YouTube, e ele inclusive tem um programa de vascaínos e vascaínas na segunda-feira na Vasco TV. E o Alex Calheiros, que é parceiro nosso aqui, então ele sempre está cedendo pra gente os conteúdos, né? E eu fiz questão de colocar aqui, porque eu sou fãzaço do Alex Calheiros, e ele realmente dá show de bola nas narrações dos gols do Vasco. Então iniciamos com essa vitória, o gol do Figueiredo, né? O quarto gol da vitória do Vasco sobre o Náutico. E nesse jogo contra o Náutico, como eu estava falando, o Vasco já entrou com vários jogadores pendurados, jogadores importantíssimos, né? Como o André e o Nenê, por exemplo. E o Anderson Conceição também. Jogadores que inclusive falavam, né, que poderiam forçar o terceiro cartão amarelo para ir para esse jogo contra o Cruzeiro. Não ia, aliás, para o jogo contra o Cruzeiro, limpar, né, essa sequência de cartões e aí estarem liberados, por exemplo, para enfrentar o Londrina, que será o próximo confronto do Vasco posterior a esse jogo do Cruzeiro. Mas não foi feito isso e muita gente estranhou, né? Pô, por que não fez isso aqui? Para mim, o sinal que passa, por um lado, é positivo, apesar de ser preocupante, porque realmente eu acho que, por exemplo, se o Andrei levar o terceiro cartão amarelo ou o Nenê ficar de fora desse jogo contra o Londrina, realmente o Vasco vai perder bastante. Mas tem um lado positivo nisso, que é o quê? É como o Jorginho está enxergando esse jogo contra o Cruzeiro, né? Porque o Jorginho podia pensar, vamos lá, né, colocar qualquer time lá, Nenê, o Andrei, não vão, levam o terceiro cartão amarelo, não vão, não.
O Jorginho pediu para não fazer isso, para justamente levá-los para Belo Horizonte, para tentar conquistar pontos lá em Belo Horizonte. Então mostra realmente, né, essa mudança, digamos assim, de ânimo, né, no sentido de querer realmente que o Vasco fora de casa possa também estar pontuando, que vai ser muito importante, porque a gente conseguiu, né, com essa vitória, manter uma certa distância do Londrina, né? Ficamos a 3 pontos agora, mas por exemplo, se a gente perde esse jogo para o Cruzeiro e eles ganham na Ponte Preta, vão ficar iguais ao Vasco em número de pontos, vão perder só no quesito saldo de gols, e aí, né, a gente vai pegar o jogo contra eles justamente em casa, com a pressão maior, né, sabendo daquela coisa que vai ser a extrema necessidade de vencer o jogo de todo jeito, que é para não deixar, por exemplo, se o Londrina vence a gente, pode acontecer do futebol, eles passariam a gente. Então, se por exemplo o Vasco conseguir um ponto, né, digamos assim, contra o Cruzeiro fora de casa e eles empatarem também, o Vasco, querendo ou não, vai com uma situação mais tranquila para esse jogo, né? Isso tudo influencia na questão dos bastidores, né, do próprio elenco, no anímico dos jogadores, no anímico da torcida, né? A torcida vai ficar mais confiante. Então eu acho que o Jorginho tá pensando certo. É perigoso, é temeroso, né? De repente o Andrei levar um terceiro cartão, o próprio Nenê, e eles ficarem de fora desse jogo do Londrina, porque se a gente for pensar assim com calma, né, e de uma forma mais consciente, é óbvio que esse jogo contra o Cruzeiro é muito difícil. Se você for colocar prognóstico, por exemplo, as chances do Vasco ganhar, por exemplo, do Cruzeiro, para mim, pelo menos, são mínimas. Mesmo o Vasco tendo dando uma melhorada realmente com a chegada de Jorginho, mas ainda são mínimas. O time do Cruzeiro, nesse momento, é bem mais forte, e principalmente jogando em casa, né? Eles estão invictos e venceram todas as partidas dentro de casa. Só não venceram contra a Chapecoense, mas mesmo assim o jogo foi em Brasília. Então, o jogo vai ser dificílimo. Então, vamos botar um prognóstico de vitória do Cruzeiro de 90%. E botar ali 10% para empate, né? Por aí. E vitória eu coloco na casa aí de 5%. É a minha opinião. Espero, inclusive, estar enganado. Espero que o Vasco vá lá, faça uma grande partida. Pode acontecer também, não é coisa do outro mundo, não. O Cruzeiro também não é o Cruzeiro de Munique, não. Mas há uma diferença, né? De equipes, de ajuste de equipe. O Jorginho está chegando agora também, tem muita coisa ainda para ajeitar nesse time. Mas quem sabe, né? O Vasco, né, com determinação, com garra, com atenção principalmente, não vai lá em Belo Horizonte e consegue vencer o Cruzeiro lá. Seria magnífico, porque aí a gente, né, dependendo inclusive do resultado do Londrina no empate, a gente ficaria bem mais tranquilo para esse jogo de São Januário. E aí vencendo o Londrina, para mim praticamente selaria também a volta do Vasco à Série A. Vamos aguardar como o Vasco vai montar esse time para esse jogo contra o Cruzeiro. Eu acredito que ele não deva mexer muito em relação ao último time que foi, para poder, acredito que ele possa fazer uma substituição e colocar o Edmar voltando ali no lugar do Paulo Vitor, para dar uma reforçada no sistema defensivo, porque o Cruzeiro vai vir com tudo para cima do Vasco. Vamos aguardar para ver. Cruzeiro, quero deixar agora vocês com o finalzinho da entrevista, né, coletivo de Jorginho pós-jogo do Vasco, que ele fala inclusive dessa questão que ele está muito animado, muito motivado, né, para poder realmente subir junto com o Vasco. Ele está realmente vestiu, incorporou a camisa do Vasco. O Jorginho, que a gente, ele não diz muito porque ele teve uma carreira muito grande no Flamengo, mas a gente sabe que ele é Vasco. Quando ele era menino, ele era Vasco. Aliás, muita gente é Vasco, a gente sabe disso. Mas eu gostei bastante, por isso separei esse finalzinho para vocês verem aqui. Isso para mim realmente mostra esse momento, e é muito importante o treinador estar passando isso para os seus jogadores e para a torcida do Vasco também, nesse momento crucial, definitivo do Campeonato Brasileiro da Série B, que dará a ascensão do Vasco para a Série A, se Deus quiser, no ano de 2023, tá bom? Quero aproveitar aqui, convidado para amanhã, nós teremos nossa terça-feira vascaína, às 20h30, nossa tradicional terça-feira vascaína. Vamos falar muito sobre Vasco, né? Um pouquinho ainda da vitória do Vasco sobre o Náutico, e também já projetando esse jogo difícil. Faremos aqui tipo um pré-jogo, Vasco e Cruzeiro, que será quarta-feira, às 21 horas, lá em Minas Gerais, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações vascaínas. Dinamite, um cara sensacional. Bob é realmente um grande ídolo, né, aqui.
Um abração para ele. Sei que ele está passando por um momento difícil, mas já está, graças a Deus, no processo de recuperação. Bem, eu não preciso ficar, puxando o saco de ninguém. Mas a realidade, cara, é que eu estou muito feliz de estar aqui, sinceramente. Muito feliz, realmente, de retornar. Espero muito, muito que as coisas deem certo. Vou trabalhar demais para que isso dê certo. Porque a torcida do Vasco é algo apaixonante. A torcida do Vasco realmente, assim, como você falou, tem sido um diferencial nos jogos em casa. Em alguns momentos na partida a gente não se encontrava, mas eles apoiando o tempo todo, a gente conseguiu assim superar em alguns momentos as nossas deficiências de organização ou na parte técnica, porque a torcida jogava junto. Foi fundamental, naturalmente, os 2 gols rápidos ali no primeiro tempo e que nos fez com que a torcida jogasse junto. Mas é isso, torcedor, vocês são demais, vocês realmente, assim, a gente quer demais, assim, dar esse grande presente para vocês, a volta à Série A. Vamos dar tudo, vamos amar o que a gente faz, vamos trabalhar de todo o coração. Pode ter certeza que eu falei, parabéns, professor. Não é parabéns para mim, não, é para todos nós aqui que estamos juntos, é o massagista, é o roupeiro, é a galera do staff, é a galera que fica junto com o Bebeto, na parte de análise de desempenho, que traz todas as informações e está todo mundo ganhando junto. Então, a gente precisa, o Vasco não pode permanecer onde está.